Salve família de Canhota, beleza pura? Ó, quem tá aqui de novo, Renato do podcast de Canhota, para mais um vídeo pro nosso canal para vocês aí. Hoje pra gente falar bastante do Corinthians que foi no final de semana aí, Corinthians masculino, Corinthians feminino, Corinthians futsal, é, duas vitórias, uma derrota, né? O Corinthians de futsal infelizmente tomou uma goleada, 5-1 pro Moarama. E o Corinthians agora treina essa semana para jogar na sexta-feira no Parque São Jorge, no ginásio Vlamir Marques, contra o Jaraguá. É o jogo às 20 horas. Então, se você estiver por perto, prestigie o futsal. Vá no Parque São Jorge e prestigie o Coringão. Davis, Henrique Futsal, que sempre representa a nossa camisa. Então, representa lá também, torcendo para o Timão do Futsal. E a gente teve também no sábado, um pouco antes do futebol masculino, Corinthians e o futebol feminino. Corinthians e Flamengo jogando fora de casa. O Corinthians precisava se recuperar, né? Pois tinha vindo de uma derrota, estava vindo de uma derrota contra o Palmeiras, o nosso maior rival, na casa deles. Infelizmente não deu certo, que se a gente tivesse ganho aquele jogo, poderia estar com 30 pontos e estar mais acima na tabela. Hoje o time feminino é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro Feminino. Enfrenta na próxima partida o Internacional em casa, no Parque São Jorge. Mas falando desse jogo contra o Flamengo, o Corinthians abriu o placar aos 2 minutos com Adriana e no final do jogo, o jeito Corinthians de ser, né? No final do tempo regulamentar, o Corinthians fez 2-1 em um rebote que a bola sobrou para a Grazi e a Grazi jogou para dentro do gol, fazendo 2-1, deixando o Corinthians em terceiro colocado no Campeonato Brasileiro Feminino, com 27 pontos. Então é isso, vamos apoiar também o futebol feminino, que essas meninas sempre representam e ganham muito menos que o masculino e têm um desempenho muito maior que eles, né? O desempenho dessas meninas em campo é impressionante. Arthur Elias é um tremendo de um técnico que vem ajudando muito nessa valorização do time do futebol feminino do Corinthians. E falando sobre Corinthians masculino, Corinthians enfrentou o Juventude pela 11ª rodada. O Corinthians que precisava se recuperar também no campeonato, pois tinha perdido a 10ª rodada para o Cuiabá. E enfrentou o Juventude com o Adson, com o Mantuan. O Mantuan ficou no banco, entrou no segundo tempo, mas acabou fazendo o segundo gol do Corinthians. O Adson, que vem se destacando e, como não falar, né? A base vem salvando os jogadores renomados, né? O William, por exemplo. O William que foi criticado, ameaçado na internet, saiu ovacionado de campo no sábado, onde o Corinthians enfrentou aí esse time do Juventude que está lá embaixo da tabela, né? Deixando o Corinthians um pouco mais preocupado, porque normalmente esses times lá de baixo sempre dão um pouco mais de trabalho, inclusive. Mas não foi isso que aconteceu. O Juventude não sujou o uniforme do Cássio. O Corinthians abriu o placar com o Adson. E no final do jogo, em uma tremenda jogada do Duqueiroz, driblando 2, 3 jogadores do Juventude, e tocou a bola pro Mantuan na lateral direita, que chutou cruzado, fazendo 2-0 pro Corinthians. E naquela partida o Corinthians voltou para a liderança, porém esperava o jogo do dia seguinte, que acabou indo para segundo colocado, pois o nosso rival venceu a partida deles. E hoje o Corinthians tem um confronto da 12ª rodada contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Um jogo em que o Atlético sempre tem trabalho com a gente lá, né? Mesmo jogando na casa deles. Mas é o time do Filipão que já faz algumas rodadas que não perde. Então o Corinthians vai ter que enfrentar esse time que o Felipão treinou a defesa primeiro e vai treinando aos poucos, está arrumando o time do Atlético, mas creio nessa vitória. Corinthians e Atlético já se enfrentaram 65 vezes. São 18 vitórias do Atlético contra 25 do Corinthians. E o restante são de empates. Nesse confronto existem duas maiores derrotas.
uma de cada lado. Você se lembra, fiel, qual foi a maior goleada do Corinthians?